diferente. Comigo não foi diferente, gente. Abalou todo mundo ficou horrorizado com o que aconteceu com o Padre Marcelo, né? Eu, pra falar a verdade, nunca assim, conheci o Padre Marcelo pessoalmente. Eu, pra falar a verdade, quando eu vi o vídeo, porque me disseram, né? Eu nem tinha visto ainda. Então, quando eu fui ver o vídeo, eu fiquei assim, eu olhei, eu não precisei, gente, nem olhar devagarinho, assim, sabe, devagarzinho, pra ver o que estava acontecendo ali, né? Tá claro, tá mais claro que tudo, né, gente? Tá mais claro que tudo, né? O que aconteceu ali. Então, primeiro lugar, o que eu vou falar com vocês é uma coisa muito séria, tá? É uma coisa muito séria que eu venho conversar. Por quê? Porque, gente, olha, eu fiquei muito assim quando eu vi o vídeo e pela situação, pelo acontecimento, tá? Por quê? Porque é o que eu falo pra você. Quem lida com energia, quem sabe sobre isso, não é quem lida com energia, mas quem tem fé em Deus, quem tem luz divina, né? Quem busca a espiritualidade, quem está sempre conectado, quem está, essa questão toda, doutrinado, né? Está tudo selado, né, com Deus, esse tipo de coisa não deveria acontecer, né? Então, quando a gente vê acontecer, a gente pensa, puxa, né, que coisa estranha. Você vê que abalou não só o Padre Marcelo, né? Não abalou só o Padre Marcelo. Abalou todos, né? Todos que estavam lá ficaram abalados pelo que aconteceu com ele. Ninguém esperava uma situação daquela, né? Eu, pra falar a verdade, vou dizer pra você, se você não conhece no meu canal, eu vou dizer, eu fui batizada na igreja católica, toda a minha família é católica, né? Mas eu não sou, assim, católica, tá? Eu não me considero católica. Não tenho nada contra o catolicismo e contra as crenças, até porque eu acredito em muitas coisas do catolicismo, né? Mas eu não sou uma pessoa assídua, uma pessoa que tem um convívio lá dentro do catolicismo, né? Por quê? Porque quem me conhece sabe, eu sou espiritualista, né? Eu sou espiritualista e sendo espiritualista, né, a gente tem, como é que eu posso dizer? Eu tenho a minha conexão espiritual através do espiritualismo, tá? Que é a convivência espiritual, eu, minha luz, mentores e seres da luz, e a gente, como um acordo com luz divina, com a Maria, com todo mundo, não é verdade? Porque é assim, a fé, a luz, é uma coisa mútua, é um conjunto de coisas positivas, né? E nessa saga a gente vai elevando o nosso espírito, né? Então, o que eu venho falar a respeito, independente de que religião você tenha, tem uma coisa que é fundamental. Quando você se dispõe a estar na luz, quando você se dispõe a estar com Deus, quando você segue direitinho ali a sua história, quando você faz o seu melhor naquele caminho, quando você se dedica, quando você está em busca de querer ser o seu melhor a cada dia, quando você se doutrina espiritualmente, né? Quando tudo isso acontece, essa junção coletiva, quando você tem a força da fé dentro de você, e é uma coisa poderosa, né, desperta. Então, quando tudo isso acontece, o que acontece? O que acontece, né? Acontece que você tem uma ligação forte divina com Deus. Acontece isso. Acontece que você está no fluxo energético, né? No fluxo divino. Quando você está no fluxo divino, gente, é o que eu digo pra você. A palavra de Jesus Cristo, quando ele falou assim, mas quando as pessoas perguntaram para ele, mas Jesus, como eu posso falar com Deus? Como eu posso chegar até Deus? Como é que eu posso me comunicar com Deus? Aí Jesus vai e fala, ok, então rezem o Pai Nosso. Ele começa a falar o Pai Nosso, né? Ele ensina as pessoas o Pai Nosso, que é poderosíssimo, né? Poderosíssimo o Pai Nosso. Então ele começa a fazer o Pai Nosso e fala para as pessoas, busquem, né? E o que é que mais Jesus Cristo fala? Peça e receberás, busque e encontrarás, bata e a porta será aberta. O que Jesus Cristo fala mais? De coisas importantes, tá? Eu tô falando das coisas mais importantes que Jesus Cristo vem trazer aqui na Terra. O que ele fala mais? Mais importância ainda. O que é que ele diz ainda? Outra coisa que são ditos de muita importância, né? Orai e vigiai. Isso é o que Jesus Cristo fala, né? Jesus Cristo nunca falou assim, combata todo mundo, combata tudo, vá lá combater com as pessoas, vá lá fazer isso.
Não, Jesus Cristo dizia, orai e vigiai. Então, Jesus Cristo trouxe palavras muito profundas pra gente, né? Pra gente observar e olhar. Embora tenha acontecido também muitas outras coisas dentro da Bíblia, dentro de várias outras coisas, né? Que depois eu vou falar de Bíblia, né? Apesar que aqui no meu canal, já vou abrir aqui pra você também, porque você deve estar assistindo esse canal, esse vídeo, pelo tema Marcelo, né? Padre Marcelo. Mas o que eu quero mostrar pra você é o seguinte... eu sou uma pessoa espiritualista. Tem uma coisa que é importante você saber, né? Aqui no meu canal, eu não sei se eu falei ainda ou se eu vou falar aqui agora, né? A Bíblia é composta por 3 questões, tá? Eu respeito você na sua religião, respeito você no seu pensamento, respeito você aonde você estiver. Eu não estou aqui tentando doutrinar a sua vida, nem dizer que você quer a sua religião, você tem que sair dela. Eu não estou falando nada disso. O que eu estou falando é que precisamos entender verdadeiramente as palavras. Precisamos entender verdadeiramente o que significa, né? O que está dito, né? Não é só ler aleatoriamente. Não, não é assim, né? Para ter força tem que ter realmente uma comunhão, tem que ter ali um estudo e uma análise espiritual, né? A espiritualidade, né, que são os mentores de luz, aí se você sabe que os mentores são mentores de luz, seres de luz, né? Eles dizem uma coisa muito profunda, que é o seguinte: dentro da Bíblia, existem 3 partes. A parte divina, que é a parte falada, realmente emanada, dita por Deus. Existe o achismo do homem, que é o quê? Ele contou histórias, ele escreveu histórias que na verdade não foi assim que aconteceu, tá? E outras histórias nem aconteceram, eram folclóricas, então tá tudo misturado dentro da Bíblia. E tem a parte maligna, porque também tem coisas dentro da Bíblia que não são verdadeiras, que são malignos, né? Então, o que acontece? Aí você fala, mas como assim? Né? Porque a veracidade da Bíblia, ela só é comprovada através da sua própria comunhão, né? Porque pergaminhos por pergaminhos, histórias por histórias, muitas coisas acontecem, né? Existem muitos milhares de coisas no mundo, né, que estão escritas e necessariamente, será que foi assim mesmo que aconteceu? Será que ele era uma história contada? Será que teve coisas acrescentadas? Então a Bíblia em si, ele é um livro onde contém coisas, né? Quem foi que compilou tudo ali? A Igreja Católica foi lá e compilou as coisas que eles acreditavam que tinha que fazer, não é verdade? Que tinha que ser. Então eles criaram a Bíblia. Foi uma instituição que acabou fazendo isso, né? Não foi o próprio Jesus que chegou e falou, peraí que eu vou compilar uma Bíblia e vou dar para todo mundo. Não foi assim que aconteceu, né? Então ao longo dessas histórias todas, de um monte de coisa, né? Eu não vou entrar por essa parte, eu só quero que você entenda o seguinte. Existem partes que são muito verdadeiras da Bíblia. Por que Deus fala isso? Por que Deus coloca assim? Né? Porque a Bíblia não seria totalmente 100% correta. E como é que eu posso entender se a Bíblia está falando o que é certo ou o que não está certo? Né? Como é que eu descubro? Você descobre com sua comunhão divina. Quando você tem a comunhão divina com Deus, Deus automaticamente ele revela coisas no seu mental. Revela coisas no seu espírito, né? Exatamente como Jesus Cristo disse que faria, né? Agora, o que eu quero dizer é o seguinte, por que eu tô falando a respeito desse ponto que nem é o ponto do vídeo? Eu tô querendo dizer que a parte de Jesus Cristo é uma parte verdadeira, tá? Podemos comprovar através da nossa prática em Jesus, nas palavras de Jesus, que eu vou focar aqui, nas palavras de Jesus, que é realmente verdadeiro a passagem de Jesus quando ele chega para falar milhares de outras coisas. Por quê? Né? Quando a gente vive a palavra de Cristo, muitas coisas acontecem, né? Muitas coisas acontecem. Você pode sentir a magia divina das palavras de Cristo quando você aplica elas na sua vida. Você vê a força energética disso. Você vê as coisas acontecerem, né? Eu falando como espiritualista, eu posso dizer, eu sei que Jesus Cristo existiu, eu sei que as palavras de Jesus Cristo são verdadeiras, né? E por quê? Porque eu sei, porque meu coração diz, né? Eu sei, dentro de mim meu espírito fala, e a própria espiritualidade de luz, sim, claro, Jesus Cristo existe e falou tudo que tinha que falar. É isso, né? Pronto, vamos entrar agora no ponto X que eu quero seguir. Por quê? Porque eu tô querendo falar pra você que seja cristão ou não seja cristão, católico ou que não seja católico, que as palavras de Cristo têm fundamentos profundos. Entendeu? Não é só uma falação de um livro que ninguém sabe o que é, se é verdadeiro ou falso, né?
Não, é o fundamento de um ser que veio à Terra, independente da sua religião que você tenha, é um ser que veio e que fez a palavra, que trouxe realmente uma palavra de luz, trouxe realmente a palavra divina de Deus, né? Então foi um ser iluminado, Jesus Cristo. Pronto, tá dito isso. O que eu quero falar com você? Quando eu vi aquele vídeo, eu fiquei assim, meio chocada. Eu falei, mas como assim? Não faz sentido nenhum esse tipo de coisa acontecer. Mas não faz mesmo, né? Por quê? Porque vivemos num mundo onde a fé é manifestada em muitos parâmetros nesse planeta, né? A fé manifestada da forma verdadeira, né? Fé concreta, aquela fé que chega e que te salva, aquela fé que chega e te muda, aquela fé que chega e faz milhares de coisas acontecerem, né? Vivemos num planeta onde há milhares de situações de fé projetada e realmente concretizada, né? Então, o que eu vou dizer? O que eu quero dizer com isso? O que eu tô querendo dizer com isso? A fé, gente, é uma energia muito forte, né? Então, o que eu quero dizer uma coisa o que eu estou querendo dizer para você, né? Quando Jesus Cristo veio à Terra, ele falava muito do amor, da luz, da tranquilidade, né? Da paz de espírito. Ele falava da comunhão divina, né? De você tentar sempre se doutrinar e sempre estar vigiando o seu espírito. Porque, né, é na vigilância que você se mantém a postos, não é verdade? Era assim que Jesus Cristo pregava. Tudo bem. O que eu tô querendo dizer com tudo isso, gente? O que eu tô querendo dizer com tudo isso? A fé é algo muito forte. Você mesmo, que é um peregrino, né? Um peregrino da Basílica de Aparecida, de algum, sei lá, de São Bento, você entendeu o que eu tô querendo dizer? Você que tem uma fé, que busca a sua fé e que tem fé em Deus, você, né? Que já pediu milhares de coisas e teve sua fé, e que já pediu várias coisas para Deus, você mesmo até católico e tudo, né? Porque como eu tô falando do Padre Marcelo, então a gente tá vendo, eu tô querendo fazer todo um conjunto para você entender o que eu tô querendo falar sobre a fé, né? A fé, ela é verdadeira, a fé é uma energia forte, entendeu? É uma energia forte e que realmente faz resultado, acontecem coisas, né? De acordo com a fé da pessoa, de acordo com o nível de conexão que você tem, né? Acontecem coisas milagrosas, coisas maravilhosas, coisas, né, de luz. Quando Jesus Cristo falava, orai e vigiai. Por quê? Porque a própria oração, ela já vai te proteger. É uma questão de você fazer a oração forte e ter a proteção forte. É questão disso, né? Essa é a questão que Jesus Cristo falava. Jesus Cristo foi perseguido, tinha lá as questões lá daquelas com as energias negativas? Tinha, mas ele lá se saía, não era verdade? Ele nunca chegou a vamos combater. Jesus Cristo nunca combateu com ninguém, não precisou. Ele sabia, olha, eu sei disso e eu te conheço, né? Jesus Cristo já sabia, né? Então, o que ele dizia? O que ele dizia? Gente, é só orar e vigiar e seguir em frente com fé, sendo uma pessoa de bem e buscando o bem. Ok, pronto, tá tudo dito isso. O que eu quero dizer com tudo isso? Quando eu vi aquele vídeo lá do Padre Marcelo, não fazia conexão. Eu falei, gente, isso não faz sentido nenhum. Sabe, como é que acontece uma coisa dessa em cima do palco, né? Com um monte de gente ali ao redor. Não é possível. Sabe? E não é possível esse tipo de coisa acontecer. Não é possível, né? A primeiro momento eu falei, isso não faz sentido nenhum. Partindo do ponto da fé, da proteção espiritual, da luz, não faz sentido isso, né? Então, quando aquilo aconteceu e você vê que no final tá todo mundo, né, chocado, porque você vê as pessoas ficaram chocadas, as pessoas estavam em oração, as pessoas estavam em luz, né? Vamos dizer a verdade, o lugar é um lugar de luz, né? Vamos analisar todo o contexto. É isso que gente, no final vocês vão ver o que eu tô querendo dizer com tudo isso, tá? O lugar lá de oração é um lugar de luz, não é verdade? Onde as pessoas estão orando, onde as pessoas estão, né, se banhando na luz divina de Deus, um lugar concentrado, onde as pessoas, os seres da luz estão ali, protegendo, ajudando, não é verdade? Os anjos, né, os protetores, Maria, todo mundo, né? Ali com a sua força energética. As pessoas numa comunhão, né, buscando a sua luz, todo mundo calminho quando de repente um susto que tira todo mundo do eixo. As pessoas ficam todas desequilibradas, tem gente que vai ficar passando mal, né? Acontece uma coisa terrível no meio de uma coisa que não era para acontecer, né?
Então, aí você fala o seguinte, mas poxa, peraí, muitas pessoas falaram assim, ah, mas e aí, né? E aí, tá vendo? Aí, como é que acontece uma coisa dessa aí, pleno, todo mundo rezando, cadê a proteção? Dana tá protegido? Como é que acontece uma coisa dessa? Né? Aí as pessoas vão acabar dizendo, ah, mas até Jesus não, peraí. Jesus está na espiritualidade, Jesus subiu aos céus e está poderoso lá, segurando e sustentando essa energia. A energia de todos que creem em Deus e que estão, ó, na luz, não é verdade? Deus está lá, Jesus Cristo está fazendo parte dele. Você entendeu? Aí eu quis saber, eu fui buscar, o que eu fiz? O que é que eu fiz? Eu não entendia. Eu falei assim, não, eu não entendo, tá? Eu comecei a falar para Deus assim, eu não entendo, Deus, porque não faz sentido nenhum isso acontecer, sabe? Como é que acontece uma agressão dessa dentro de um templo onde as pessoas estão orando a Deus, entendeu? E isso não faz sentido pelo que eu conheço do divino, né? Eu sei que o divino é poderoso e ele protege todas as coisas. No mínimo, aquela senhora lá era para ter tomado um empurrão. Um empurrão de quê? Não sei. Entendeu? Deus, quando quer, ele faz. Você entendeu o que eu tô querendo dizer? Quando Deus quer, ele faz. Ele faz, ele empurra, ele joga pra lá, ele joga pra cá, ele faz coisas acontecerem. Deus é tão maravilhoso que a gente tem tantos relatos, tantas coisas, até coisas de vistas mesmo. Comprovado que você olha assim, de que coisas que Deus faz na vida de todo mundo, né? Então, eu mesmo tenho relatos divinos com Deus maravilhosos. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, o que eu tô querendo dizer? Eu fiquei muito chocada de ver o vídeo, porque eu falei assim, gente, não faz sentido. E outra, ele tava falando de Deus, gente, tava falando de luz. Tem alguma coisa, eu comecei isso ficou assim, sabe? Tipo, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada, né? Muitas pessoas falaram assim, porque a moça é bipolar, a moça é isso, não sei o quê. Temos que analisar o seguinte, a moça, ela pode até ser bipolar. Ela pode até ser bipolar, gente. Mas ela disse que, primeira coisa, ela disse que foi conversar com o Padre Marcelo. E ela não foi conversar, porque a gente viu que ela vai correndo atacar mesmo. Ela vai em ponto de ataque, né? Ela vai, pá, ela fez o que tinha que fazer. Você entendeu o que eu tô querendo dizer? Ela foi, ela poderia estar, como as pessoas disseram, estava desequilibrada, estava isso. Gente, dá pra ver no vídeo que ela estava indo e não foi com tranquilidade, não foi com tudo, né? Ela foi porque ela estava guiada pela energia negativa, mas isso é óbvio, isso dá pra ver, né, gente? Isso qualquer pessoa não precisa nem ver sobrenatural nem nada, que você já dá pra ver que a moça estava realmente contaminada com energia negativa, né? Tanto é quando ela empurra, ela ri, ela pula, ela faz coisas de pessoas de energia negativa. E depois ela ainda fala o seguinte, não, é só entre eu e o padre, isso é entre eu e o padre, isso é entre eu... E essa palavra, essa fala é típica de seres negativos quando estão querendo perseguir alguém, né? Eles falam isso, né? Entre eu e não sei quem. Então é assim, né? Então, a gente vê que tinha uma energia negativa ali. Então, o que eu tô querendo dizer com isso? Conseguiu passar, o Padre Marcelo caiu daquilo tudo. Ele fala, Maria passou na frente e me salvou. Com certeza Maria passou. Com certeza Maria passou ali, porque era um homem de 2 metros de altura, rolando, mas ele não caiu na borda, ele caiu no espaço, ele ainda caiu no palquinho de baixo para depois cair no chão, né? Ele realmente quase que levou uma surra mesmo, né? Ele foi muito batida, né? Ele disse que ficou todo dolorido, tudo, depois ele sobe em cima do palco, e aí ele fala uma coisa, ele diz, e hoje o inimigo não gosta de mim, você vê como o inimigo me odeia, né? Ele fala isso, vocês viram como o inimigo me odeia? E aí o que eu vou dizer pra vocês, o inimigo odeia todo mundo, não tem essa de o inimigo me odeia, o inimigo está aí, a negatividade, ela não gosta, ela gosta de todo mundo. Qualquer pessoa que estiver buscando luz, a negatividade não gosta, isso é uma coisa normal, isso é uma coisa normal, né? Você saber. Aí ele diz, vocês viram como ele não gosta de mim? Mas Maria passou na frente e pisou na cabeça da serpente. E ele disse, e eu comecei isso hoje, né? É como se assim, ele começou aquele mantra naquele dia, né? Isso de Maria passa na frente e pisa na cabeça da serpente. Então quando ele falou isso e falou, e depois ele falou, vocês viram, mas depois desceu lá na canção nova, né? No vídeo de baixo, na escada. Então quando chegou embaixo, o que ele faz? Ele diz, né, não gente, eu tô muito bem, vocês viram? A Maria passou na frente, pisou na cabeça da serpente e não sei o que, e começou a falar um monte de coisa, né? E esse é o nosso que a gente vai fazer esse ano, não sei, o mantrinha, né? O que eles vão fazer esse ano é exatamente isso, a partir do Maria passa na frente e pisa na cabeça da serpente.
que eu tô querendo dizer com isso, né? Partindo do ponto de que fé, do que Deus, né? Quando Deus promete. Porque o que Deus promete, entenda o seguinte, gente. O que Deus promete, Deus cumpre. Então, quando você busca Deus, Deus está com você. Só que é preciso você doutrinar o seu espírito, é preciso você saber onde você está, é preciso você ter uma conexão reta, entendeu? Porque é a conexão reta que vai deixar com que a sua fé e a sua proteção energética esteja muito mais eficaz do que não, eu oro. Não, eu só vou no domingo lá. Não, né? Eu tô dizendo que você tem que ir todo dia, mas eu tô dizendo o seguinte, não é só ficar naquela fé branda, né? Tem que ter uma fé bem forte mesmo, entendeu? A fé divina, gente, tem que ser aquela chama que queima, sabe? A fé divina é essa, é coisa poderosa, é poder energético, né? Poder divino. Então, era o que Jesus pregava. Por isso que Jesus chegava e falava, curou, fez. Por quê? Porque ele usava daquela fé poderosa, divina dele, para estar fazendo o trabalho que ele fazia, né? Porque se ele não tivesse aquela fé, ele não conseguia fazer nada. Nada ele iria fazer, né? Então, como Jesus era um ser pleno, de muita energia positiva, de luz divina, um ser totalmente já alinhado com Deus, né? Então, por ser filho para alguns, profeta para outros, mas não importa, era esse ser iluminadíssimo que era Jesus Cristo, né? Esse grande mestre. Quando ele vem trazer tudo aquilo, passa por tudo que passou para estar falando sobre luz para você e estar indicando como você chega no lugar que você tem que chegar, né? Então, quando você está com Deus, você está com Deus, né? A gente tem vários relatos de tantas coisas, de tudo. Quando você está com Deus, quando você está com luz, seus anjos da guarda estão lá poderosos, apostos, entendeu? Então, o que eu tô querendo dizer com isso, gente? Então você tá querendo dizer com isso é que o padre Marcelo não tem fé? Ou então a fé dele estava fraca? Não é isso que eu tô querendo dizer. Espere que eu vou falar, que eu vou continuar. Eu vou chegar onde você tem que chegar. Eu vou chegar onde eu tenho que chegar. Quando o padre Marcelo fala que eu comecei a pensar isso, eu comecei, Maria, ele começou a fazer isso de manhã. De manhã ele começou a fazer isso, né? O Maria passa na frente, pisa na cabeça da serpente. Ele começou a fazer isso de manhã. Como é que de manhã ele começa a fazer isso e quando é de tarde já acontece uma coisa dessa, né? Aí você pode dizer, mas isso ia acontecer mesmo, mas não deveria, não era pra acontecer, né? Porque, entenda, como é que é a frase? Maria passa na frente. Maria já era para ter passado na frente, você entendeu? E não tinha nada que passar acontecer aquilo com o padre Marcelo, né? Aí tem gente que fala, porque é bipolar. Não, a gente viu claramente, foi uma coisa assim, foi de proposital, né? Foi uma coisa muito proposital, né? É como o seguinte, a espiritualidade, ela diz, aquilo dali foi proposital, né? Proposital por quê? Porque as pessoas precisam refletir nas coisas que estão sendo faladas. Elas precisam refletir naquilo que está sendo colocado. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu comecei a orar para Maria e como começou a vir na minha mente, eu comecei a pensar, peraí, não faz sentido. O padre Marcelo não era nem para ter sido tocado, entendeu? O padre Marcelo não era nem para ter sido tocado, né? Por quê? Porque, por quê? Porque ele tá ali. É uma luz, é um poder energético, é outra coisa que tá ali, entendeu? E se ele foi tocado, se aconteceu o que aconteceu com ele, é porque tem algum motivo. Então eu comecei a vasculhar esse motivo, eu comecei a pensar, tem alguma coisa. Primeiro, dizem que ele é um homem de fé, eu não conheço ele pessoalmente, mas eu acho que, pelo que eu vi, eu procurei ver, assim, mais ou menos uma entrevista, uma coisa com ele, eu vi que ele parece sim ser uma pessoa do bem, né? Parece ser uma pessoa boa, né? Querendo ou não, parece ser uma pessoa do bem, uma pessoa boa. Quando eu vi o padre Marcelo, ele parece ser uma pessoa do bem. Eu acredito que ele seja uma pessoa do bem, uma pessoa de luz. Tem muita gente que gosta dele, muitas pessoas que gostam de ir lá na palestra dele e gostam de assistir, né, o louvor, a palestra divina, né, as coisas que ele faz. E gostam, e tem carinho por ele, né? Eu falei, não, ele deve ser um homem muito querido, um homem do bem, né? Então, por que aconteceria esse tipo de coisa com ele? Não é? Aí ele, é porque isso é uma comprovação, depende do ponto de vista, né? Depende do ponto de vista. Pra você, se você quiser maquiar a situação, você vai dizer, não, mas Maria passou na frente, eu não me quebrei, tá vendo? Era isso que tava mostrando, né? Que qualquer coisa que acontecesse, mesmo assim Maria estaria ali na frente. Só que a questão é o seguinte, como você fala, quando você fala Maria passa na frente, né? Eu fiz uma oração pra Maria
E comecei a pensar, eu falei, Maria, e essa questão da Maria passa na frente e pisa na cabeça da serpente? Comecei a pensar sobre isso. E pensei. E quando eu comecei, eu fui destrinchando tudo, porque não é possível que isso acontecesse com o Padre Marcelo à toa, no meio de um monte de câmeras, no meio de um monte de pessoas, para que fosse uma coisa assim explícita, né? Foi um ataque energético, foi um ataque espiritual. A gente viu que foi um ataque espiritual, né? Eu, mesmo como espiritualista, posso dizer pra você, foi exatamente um ataque espiritual. A mulher foi guiada pela negatividade pra fazer aquilo com o Padre Marcelo. Isso aí não tenha dúvida, isso aí foi fato, né? Agora, por que aconteceria isso se ele estava lá orando a Deus, de boa, fazendo as coisas direitinho, né? A proteção ali estava estabelecida. Por que aconteceria esse tipo de coisa, né? Do ponto de vista espiritual, eu vou começar a falar para vocês antes de chegar no X principal da questão desse vídeo. No ponto de vista espiritual é o seguinte, por exemplo, uma negatividade vai entrar na igreja. A negatividade não entra na igreja? Não, a negatividade ela entra na igreja, tá? Tem negatividade que elas conseguem entrar na igreja sim, principalmente se as pessoas que tomarem conta da igreja forem assim, é boa, mas às vezes não tanto, não sei o que, consegue penetrar na igreja, tá? Consegue penetrar na igreja. A igreja é toda maravilhosa e tudo bem. A negatividade consegue entrar na igreja? Consegue entrar na igreja. Por quê? Porque é um lugar onde tem um monte de gente que vai gente de todo tipo de energia. Tem gente que tá muito caído, tem gente que tá super cheia de energia de luz, tem outras pessoas que estão sofrendo, tem todo tipo de oscilação energética dentro da igreja, né? Porque há muitas pessoas ali. Então, consecutivamente as pessoas vão lá, normalmente elas levam pra dentro do lugar aquela energia que elas carregam, né? Então pode ser as negatividades que estão perseguindo um, estão perseguindo outro, alguma coisa assim, vai entrar na igreja, vai fazer alguma coisa, né? Agora, fazer coisas dentro da igreja já é outra coisa, né? Porque se quem tiver lá for realmente um padre, ou um pastor, ou quem for de qualquer religião, que tiver nos seus templos e tiverem realmente conectado com luz, com Deus, com proteção, a negatividade vai ficar na dela. Eles vão fazer o trabalho deles, que é orar a Deus, falar sobre amor, sobre luz, sobre Jesus, sobre a Bíblia, sobre a sua religião, né? E vão estar ali protegidos pela luz. Porque é assim que funciona. Os anjos estão ao redor, os protetores de luz estão ao redor, né? É assim que acontece. Então, o que acontece? Ali, tava todo mundo louvando, e era um palco, né? Eu não sei, não parece ser uma igreja normal, é um palco. Mas eu pensei, será que deve ser uma possibilidade assim? Eu fiquei pensando, e essa possibilidade? Porque ali em cima do palco não tinha só o Padre Marcelo, tinha outras pessoas, e querendo ou não, nem todo mundo está na luz, nem todo mundo é bom, nem todo mundo busca a doutrinação, mas muitas vezes as pessoas falam assim, eu sou falho, mas eu vou lá orar, e isso tá certo, continue assim, tem que orar mesmo, tá? Mas isso acaba acontecendo o quê? Infiltração, né? Acaba acontecendo uma infiltração. Só que eu pensei o seguinte, pode ser infiltração, mas não faz sentido ainda, por quê? Porque o padre Marcelo, ele estava em cima falando sobre tanta coisa bonita, né? Ele estava lá falando sobre luz. Eu falei, não faz ainda muito sentido ser isso, essa infiltração, porque mesmo que tivesse, mesmo ali junto com o padre Marcelo, tem os seus anjos da guarda. Porque tem, gente, tem, né? Você pode, eu sei que às vezes, por exemplo, na igreja católica ou em algum outro tipo de religião, as pessoas pensam no anjo da guarda, uma coisa assim, tem o anjo da guarda, mas é aquela coisa longínqua, parece que não tá ali perto de você, mas não, tá do seu lado, tá bem pertinho de você, né? Está do seu lado, só que os anjos de luz, os seres da luz, eles podem agem de acordo com a sua energia. Então se você tá positivo, o anjo da guarda ele fica muito próximo, por quê? Porque ele é ser de luz, você precisa estar com energia de luz para você sentir que ele está ali e ele está bem junto com você, né? Quando você está negativo, cada vez mais o seu anjo da guarda continua lá, só que ele está um pouco mais afastado. Por quê? Porque energeticamente você não consegue chegar até ele, entendeu? A energia dele é muito boa, é muito maravilhosa. Anjo da guarda tem energia de luz. Então, quando você está negativo, você fica distante dele, naturalmente pela sua própria energia, né? Quando você está positivo, você chama o anjo da guarda para perto. Ele tá ali grudadinho com você, tá pertinho de você, te protegendo, te ajudando e te emanando positividade, emanando intuições. Olha isso, cuidado com aquilo. Tá junto com você, tá te protegendo, tá te ajudando assim como Deus ordena e coloca, né, com muito amor para cuidar de todos nós, né, cada um com os seus anjos, né.
Mas os anjos da guarda, eles respeitam o livre-arbítrio das pessoas, né? Então, muitas vezes, sim, ele vai ver um posicionamento de alguma pessoa que ele gostaria que não fosse daquela forma, mas ele vai ter que respeitar aquele que ele protege. Por quê? Porque o que ele protege está com o seu livre-arbítrio, que é você, por exemplo, né? Então, ele tem que respeitar, ele tem um sistema a ser respeitado, entendeu? Então não é assim, chegou, vou fazendo. Não, não pode, né? Tem que esperar, tem que ver, tem que saber o que é. Tem muitas coisas, né? Então, aí eu voltei a me indagar de novo. Comecei, né, a fazer a oração para Maria. Fiz uma oração muito forte para Maria. Maria, né? Eu não sei, Maria, que coisa estranha, não pode, como é que é isso, tal, né? Não faz sentido, Maria. E eu comecei a falar e ter uma oração muito forte com Maria. E depois começou a vir na minha mente tanta coisa que eu falei assim, gente, é isso, mas é claro, mas meu Deus, porque eu comecei a falar assim, peraí, porque ele fala, o que ele tá emanando? Maria passa na frente, pisa na cabeça da serpente. Aí o que acabou acontecendo, que ele mesmo sacou, é que ele mesmo percebeu, que o fato dele ter começado a fazer aquele mantra naquele dia mesmo já irritou a negatividade, não é verdade? Por que irritaria a negatividade se Maria passa na frente e pisa na cabeça da serpente? Irritaria a negatividade sim, mas Maria passa na frente. Ela resolve, né? Ela vai lá e resolve. Por que acontece isso e logo tão rápido, né? Eu comecei a analisar, né, o pensamento, analisar a frase, analisar muito a frase, porque aquilo dali é uma frase de efeito, né? Imagina, Maria passa na frente, pisa na cabeça da serpente. Olha isso, você está emanando, né? Você está falando, você está... como se fosse uma ordem, né? Maria, passa na frente, pisa na cabeça da serpente, sabe? É tipo, você está emanando aquilo ali, você está ordenando, né? É como, por exemplo, na igreja evangélica, eles falam assim, tá amarrado em nome de Cristo, né? Tá amarrado em nome de Jesus. Quando eles falam isso, é uma palavra de ordem, né? E qualquer negatividade que tiver ali, se essa palavra de ordem vier de uma pessoa que realmente está com Deus poderoso, né? Aquilo ali acontece, porque você tem uma energia muito forte, você faz acontecer, entendeu? É por isso que a negatividade já corre, né? Quando você fala, tá amarrado, não sei o quê, e só que você tem que ter doutrinação. Porque se você não for uma pessoa doutrinada, se você não for uma pessoa de luz, se você não for uma pessoa que segue as coisas certinho como tem que ser, o que vai acontecer? Você vai falar isso, a negatividade vai dar risada na sua cara. É isso que vai acontecer, tá? A negatividade vai rir e ainda vai te dar uma rasteira para você aprender. É isso que acontece na negatividade, né? Por isso que Deus fala e Jesus Cristo fala, orai e vigiai, tá? É perfeito? Todos nós na humanidade somos perfeitos? Nós não somos perfeitos, mas temos que buscar tentar ser perfeitos. É aí que está o X da questão. É na busca da perfeição que nós encontramos a verdadeira luz. Eu ainda não cheguei no ponto onde eu estou querendo chegar. É um pouquinho longuinho, mas é pro seu bem. Você vai ver o que eu estou querendo falar. E eu acho que você vai concordar comigo no final. Você vai ver que o que eu estou falando no final faz todo sentido. Quando eu fiquei analisando e pensando nisso, tá mexendo uma coisa errada. Aí, quando eu tô falando isso, você tá pensando, mas você tá fazendo o quê? Que Padre Marcelo não tem força? Não tô falando isso. Eu não estou falando isso. Por isso mesmo, por acreditar que o Padre Marcelo seja uma pessoa de bem, é que eu não acredito que seja isso, ponto. Por isso, continuei fazendo a minha oração com Maria e refletindo sobre aquilo. Peraí, não, calma, eu vou ter alguma resposta. Porque não é só isso, não é, entendeu? Eu posso dizer pra vocês, gente... luz divina é poder divino. É poder muito poderoso, entendeu? Então não tem essa de chegar lá e empurrar Padre Marcelo. Não existe isso, entendeu? Pra isso acontecer tem motivo por trás. Tem alguma coisa pra ser percebida nessa história, né? Então eu falei assim, peraí, não tá certo, entendeu? Então o que eu comecei a acontecer? Eu comecei a pensar, eu comecei a fazer o mantra na minha mente, né? Eu falei assim, gente, peraí, Maria passa na frente e pisa na cabeça da serpente. Até aqui então, peraí, Maria passa na frente e pisa na cabeça da serpente. Só que aí eu pensei o seguinte, veio uma coisa na minha cabeça que eu pensei o seguinte, mas peraí, tem alguma coisa errada nessa história. Por quê? Porque peraí, Jesus Cristo, quando ele fala pra gente assim, amai os vossos inimigos, não é verdade? Ele não falou nossos inimigos carne,
Ele falou os nossos inimigos. E todo mundo tem inimigos. As pessoas têm inimigos o quê? Só na carne? Não, às vezes a pessoa nem tem inimigo na carne, mas a negatividade, inimigos na negatividade estão lá. Querendo, né? Querendo ou não, é uma espécie de inimigo. Então eu falei o seguinte, peraí. Jesus Cristo falou, ame o seu inimigo. Então, se esses seres são inimigos, ele falou que ame. Ele não falou que combata no sentido de emane, deseja negatividade para eles. Você entendeu? E outra coisa, todo mundo sabe que na espiritualidade, Maria, ela trabalha resgatando os seres. Por isso que quando dizem que eles não gostam de Maria, eu até acredito, eu concordo com isso, eu acredito nisso. Porque Maria resgata a negatividade, né? Ela pega aqueles que estão perdidos para deixar no caminho, né? Ela trabalha fazendo isso, é isso que Maria faz muito. Maria, Nossa Senhora. Então, então eu fiquei pensando assim, tem alguma coisa errada nesse mantra, né? Porque Maria passa na frente, pisa na cabeça da serpente, tem várias questões. Primeiro que eu tô mandando Maria o tempo inteiro ir lá pro combate, não é verdade? Eu tô mandando ela o tempo inteiro pro combate. E eu falo o seguinte, não tem necessidade de você mandar o tempo todo Maria pro combate, não precisa disso, né? Eu comecei o seguinte, Maria, você tá pedindo pra ela combater, só que Maria é ser de luz. Maria, ela vai resgatar. Ela é resgatadora, na verdade. Aí quando você fala, ela é resgatadora, na verdade. Aí você fala, não, mas não é questão disso. É que ela não tá falando de outros seres. Ela tá falando que tem lá negatividade. E a negatividade não é considerada um ser ou uma pessoa. Aí eu digo uma coisa pra vocês. Aí eu vou dizer uma coisa pra vocês. É aí que vocês estão muito enganados. É aí que vocês estão muito enganados, irmãos, né? Porque na negatividade existe todo tipo de ser. Falo logo pra você. Existe gente que morreu e não foi embora, tá aí, entendeu? Não acredito nisso. Você vai dizer, não acredito nisso. Por quê? Porque eu não acredito em reencarnação, não acredito em seres nas pessoas que morrem e ficam por aí vagando, não acredito. Você pode não acreditar, mas vai por mim, minha amiga. Um dia você vai ter essa comprovação e não vai demorar muito não, porque quando os fins dos tempos passarem, vocês vão começar a perceber tudo isso que eu tô falando pra vocês, tá? Então eu não tô preocupada se as pessoas vão acreditar nisso ou não. Mas na negatividade existe todo tipo de pessoas, tá? Existem pessoas desencarnadas que não estão na carne, que morreram, não querem ir embora, ficam aí fazendo coisas negativas. Tem seres mesmo que não têm forma, são coisas assim que você não consegue decifrar, mas que são da negatividade. Entendeu? Existe todo tipo de coisa da negatividade. Então a gente não pode só pegar como se existisse só um só e um grupo. Pronto, é só isso. Não é bem assim, tá? É uma coisa meio destrinchada mesmo, tá? Existem muitas coisas assim pelo mundo da negatividade e não é só a negatividade, seres, né, que estão no extrafísico que você não vê, né? São energias emanadas, tem muitas coisas que têm poderes energéticos e que fazem o mal, para as pessoas, tão somente, sem elas nem perceberem, sem elas nem verem, tá? Mas isso é uma questão espiritual que eu tô falando pra vocês. Vocês podem, às vezes, porque vocês estão assistindo aqui esse vídeo por causa do Padre Marcelo, e o Padre Marcelo é católico, então pode ser que você diga, não acredito nessas coisas. Então o que eu tô querendo dizer pra você, você pode só dizer que não acredita, só que aqui nem é o ponto, tá? Eu só tô abrangendo mais na minha explicação, tá? Porque se eu tô dando esses pontos, eu falei, eu posso abrir mais pra isso. Claro que se você é católico, você não acredita nisso, ou se você for evangélico, não acredita nisso. Vocês acreditam que tá todo mundo dormindo, tranquilo, lá esperando o dia do juízo final. Eu entendo o seu ponto de vista, mas não é assim que eu vejo, não é só o que eu vejo, não é assim que eu sei que é, entendeu? Não posso dizer pra você, mas como é que é? Entendeu? Não dá, né? Você vai ter que descobrir sozinho. Mas que verdadeiro é fato real. Então o que eu tô querendo dizer com isso? Então por quê? Por que eu tô falando isso? Porque você poderia imaginar que, porque a serpente, que ele tem assim, é um ser assim meio abstrato, que ele tem várias formas, e ele tem várias coisas, e ele pode ser isso, então de repente a serpente, é uma coisa terrível, ele tá fazendo isso, então esse é um ser que a Maria, quando ela aparece em Guadalupe, né? Em cima da serpente, que é verdade, aparece aquela imagem, né? Onde ela tá em cima, pisando na serpente embaixo, né? Temos que analisar várias coisas, né? As pessoas, é o que eu digo, às vezes as pessoas são tão negativas que elas pensam o seguinte, tá vendo, olha ali, tá pisando na serpente, é isso, não sei o quê. As pessoas pensam isso, só que Maria é amor, Maria é luz. Quando ela aparece em cima da serpente, o que ela tá querendo dizer? Eu estou acima do mal,
né? Estou acima do mal e te protejo. É mais ou menos a análise evolutiva, ela vem disso. Ela está em cima da serpente, por quê? Porque ela está acima do mal. Eu estou acima do mal e eu protejo. É esse o recado, né? Só que as pessoas pensam assim, tá vendo? Tá em cima da serpente, ela pisa, As pessoas pensam sempre do lado negativo, é uma coisa terrível, né? Em vez das pessoas observarem que quando você tem evolução, você olha isso, você vê, não, peraí, tem algum sentido, né? Ela tá pisando com satisfação, é isso que ela faz, é isso que ela quer mesmo. Ou ela está querendo mostrar para a humanidade que é o seguinte, eu estou aqui como protetora e eu posso proteger vocês do mal, né? Tudo bem, isso é uma questão. Então, proteção. Quando a gente pede proteção a Maria, é uma coisa maravilhosa, né? Porque Maria protege mesmo, ela tem uma força muito forte, muito energética. Eu já falei aqui, tem vídeo aqui no canal falando sobre Maria. Porque Maria é um ser grandioso, de luz. Se você é evangélico, você não vai acreditar. Mas eu quero que você saiba o seguinte, Maria, né, qualquer outra religião vai achar também que Maria, não, Jesus no máximo. Maria era só uma pessoa, né? Mas eu digo pra você, sinto muito para as pessoas que acreditam nisso, né? Desejo tudo de bom, mas não é bem assim que acontece, tá? Deus não escolheu qualquer pessoa para mandar Jesus Cristo, tá, gente? Não foi assim, né? Maria, ela já vem preparada, ela já é uma mulher especial, desde que ela nasce, tá? Então, ela já é um ser de luz, né? Então, para carregar outro ser de luz que era Jesus Cristo. Então, o que eu tô querendo dizer é o seguinte, ela tem poderes na alta hierarquia espiritual, ela é poderosa, ela ajuda, ela é mãe querida, entendeu? Amável, ela emana luz, ela salva as pessoas que estão perdidas. Então, quando analisamos essa frase, Maria passa na frente, pisa na cabeça da serpente, tem uma força muito forte, tem realmente uma força muito forte, né? Porque é um mantra muito pesado, se você ver. É Maria que dá a suavidade, mas pisa na cabeça da serpente é uma coisa negativa. Aí eu pensei o seguinte, minha gente. Aí foi que eu entendi toda a situação, né? Fiz uma oração para Maria e eu cheguei a uma conclusão. Quando eu cheguei, isso é relato para você, tá? Isso é um relato que eu tô dando para você. Quando eu cheguei à seguinte conclusão, eu falei, não é isso que Maria quer. Por quê? Porque Maria passa na frente, pisa na cabeça da serpente, você está desejando o mal para o mal. Você entendeu o que eu estou querendo dizer? Você não está desejando o amor, luz, para aqueles seres que estão perdidos, para aquelas pessoas que necessitam de luz. Deus não falou você combata, vá lá, faça isso contra as trevas. Não, Deus falou tenha luz, tenha paz e se afaste da negatividade e tenha proteção divina através da sua oração. É essa a mensagem divina de Deus. Então, quando você fala, Maria passa na frente, pisa na cabeça, e eu vi as pessoas falarem muito isso, inclusive o próprio padre Marcelo começou a falar isso com ponência forte, e eu falei assim, aquilo ali tem poder, porque realmente ele está emanando uma coisa que está acontecendo, tanto é que de manhã ele começa a fazer o mantra, e de tarde ele já tem aquele, né, baque. Por quê? Porque a negatividade está gostando? Claro que não, a negatividade está odiando, elas não vão gostar de uma coisa dessa, claro que não, né? Principalmente que é como se você estivesse no combate, é como se você estivesse combatendo, né? E Jesus Cristo, o que Jesus Cristo traz com a mensagem de Jesus, gente? É isso que eu quero falar pra vocês. Essas coisas da negatividade, essas coisas do extrafísico, que é aquilo que você não pode ver, mas você sabe que está ali, né? Você sabe, você acredita nisso, os livros sagrados falam, mas existe mesmo, né? Então, quando você começa a combater, né, você ir pro combate, né, eu até vi um homem falar assim embaixo, é que o padre Marcelo é um soldado da primeira linha, como se ele estivesse assim, na frente, né, combatendo na frente. E uma coisa que eu tenho pra dizer pra vocês é o seguinte, gente, o extrafísico é algo que você tem que ter cuidado com o que você fala, com o que você é, entendeu? Como que você se coloca, né? Porque se você tá em Deus poderoso, lindo e maravilhoso, você tá protegido, você tá lá, seus arcanjos, tem luz, tem proteção, tem os seus mentores da luz, tá todo mundo lá junto com você, né? Você tá lá blindado, cheio de luz, não é verdade? Então tudo bem, é uma coisa, você tá afinado e você tá fazendo o seu melhor, então tudo bem, você tá ali, né? Agora, quando você começa
Quando você começa a emanar negatividade, aí é que a coisa fica ruim, né? Porque veja o seguinte, perceba comigo, Maria passa na frente, pisa na cabeça da serpente, você está fazendo com que você fala, Maria, vem cá, pisa na cabeça da serpente, Maria. Entendeu? Então, quer dizer, você está desejando negatividade, você está emanando negatividade, né? Não, é para me proteger, não é isso, não é isso. Não interessa se é proteção ou se não é proteção, né? Jesus fala, orai e vigiai. Vigiai, orando e se colocando em prontidão reta com Deus, entendeu? Para que, se acontece esse tipo de coisa, você está em oração profunda com Deus, protegido, então tudo bem. Aquilo Deus afasta. Você entendeu? Não precisa você falar, peraí, que agora eu vou lutar com o extrafísico. Eu vou falar isso, eu vou falar aquilo, eu vou xingar, eu vou dizer não sei o que. Né? E você começa a chamar o extrafísico quase. Não é nem para neutralizar. Você está desejando o mal. Você não está nem dizendo assim... Olha como é diferente. Entenda o que eu estou querendo dizer, gente. Eu não estou falando mal do Padre Marcelo. Eu estou falando que às vezes, mesmo um sacerdote, ele pode cometer observar as coisas de um ponto de vista que, às vezes, ele falou, poxa, mas faz sentido isso, você entendeu? Por que eu estou querendo dizer com isso? Você acha que eu estou querendo dizer... O que eu estou querendo dizer com isso? A palavra tem força. Você coloca, porque quando você tem fé, acontece, né? Aquilo que você está falando. Então, o que acontece na sua vida? Ah, mas isso não é bom, isso aí é o combate. Só que Deus não fala isso. Deus não colocou você para ficar no combate. Você não está combatendo, entendeu? Deus está te alinhando. Deus está te alinhando. Deus está te alinhando. Deus está te protegendo. Deus está cuidando do seu ser. Você entendeu? Deus está emanando luz. Tá fazendo, conforme você vai evoluindo na sua fé, você vai criando camadas energéticas protetoras, você entendeu? Divinas de Deus, que é ali a proteção divina, é o manto de Deus, você entendeu? Que vai te afastando da negatividade. Não tem necessidade de você entrar em combate com a negatividade, isso não é necessário, não precisa disso, né? Por que eu tô querendo dizer isso, gente? Porque quando eu acabei de analisar essa frase e cheguei à seguinte conclusão, é um relato isso pra você. Quando eu fiz essa análise, porque eu queria saber, eu queria entender de Deus. Sabe o que eu falei? Deus, Maria, me explica. Porque não dá pra acreditar numa situação dessa. Não faz sentido nenhum com a fé, com a luz, sabe? Com a proteção energética divina. Não é assim que acontece. Sabe? O que acontece é proteção, camadas fortes energéticas de luz e proteção. Não faz sentido, comecei a falar isso. Não faz sentido. Por que está acontecendo isso, né? Então eu comecei a perceber que Maria passa... Eu comecei a pensar, Maria passa na frente e pisa na cabeça da serpente. Maria passa na frente e pisa na cabeça da serpente. Eu comecei a pensar, poxa, eu tô emanando negatividade. Por quê? Maria passa na frente e pisa na cabeça da serpente. Você entendeu o que eu tô querendo dizer? Eu tô desejando negatividade para negatividade, né? Então eu comecei a pensar o seguinte, isso não faz sentido com a palavra de Jesus. Isso não faz sentido com a palavra de Deus. Sabe? Ele não disse que a gente mandasse, demônio, você tem que fazer isso, tem que fazer, negatividade, você isso, você aquilo. Não, Jesus que não falava nada disso. Deus não fala isso. Deus fala que nós temos que nos proteger de luz, orar a Deus e nos afastar da negatividade. Fazemos a nossa parte, né? Fazer a nossa parte. Então, quando você fala, Maria, passa na frente e pisa na cabeça da serpente, isso não é um mantra de positividade, né? Maria, primeiro que você está mandando Maria o tempo inteiro para o combate, que não é nem necessário, né? Maria o tempo inteiro está no combate. Primeiro que por que eu estou falando isso, gente? Por que eu estou querendo analisar tudo isso, né? E tem que ter medo da negatividade só porque ele empurrou ele, não sei o que, então quer dizer que a minha habilidade ficou chatinha, então porque é isso que tem que ser feito. Eu digo pra você uma coisa, gente, se você analisar, você vai ver que a palavra de Jesus não é falando sobre isso, tá? Ele nunca falou, olha minha gente, vocês vão combater, vocês vão chegar e vão falar isso, e vocês vão desejar o mal pra negatividade, e vocês vão fazer isso. Deus não falou nada disso, você entendeu? Maria passa na frente e me protege. Pronto, é uma coisa, entendeu? Não vai estar ótimo. Você não desejou mal pra ninguém, não se colocou em combate com negatividade, com trevas, você tá na sua. Maria, me protege, Maria, me ilumina, me protege, passa na minha frente pra nenhum mal me tocar. Pronto, entendeu? Agora, Maria,
passa na frente e pisa na cabeça da serpente. Você percebe como você está emanando negatividade? Como você está fazendo negatividade? Você está desejando mal para quem já é do mal. Você está dando mais força para quem está no mal. E não faz sentido nenhum com as palavras de Deus. Deus não está de acordo com o mal. Mas Deus não fala, vá lá e deseje o mal para o mal e fique lá fazendo no combate. Deus não falou isso. Deus falou, orai e vigiai. Então, aquela abertura que acontece ali, quando eu cheguei nessa percepção, que eu falei, Maria, o que é para mim é o seguinte, a senhora é luz divina, é amor divino, é a coisa mais maravilhosa, sabe? É uma mãe protetora. Então, cuida de todos nós. Mas eu fico pensando, mas eu não sei, a senhora o tempo todo no combate, eu desejando, se eu estiver achando que alguma coisa na minha vida, ou as pessoas estiverem achando qualquer coisa, ai tá meio ruinzinho, tá meio isso aqui, eu tô meio duvidoso, Maria, passa na frente e pisa na cabeça da serpente. Eu manar o tempo inteiro essa energia pra Maria, Maria, porque isso é evocação, você está evocando, Maria, e pisa a cabeça, e eu desejando que Maria o tempo todo no combate, e eu desejando que Maria faça, vá lá e pise, e na cabeça da serpente, eu falei assim, Maria, não faz sentido. Só essa palavra de emanação negativa, não faz sentido. Eu acho que não é isso que a senhora quer. Eu acho que o que a senhora quer é luz, é paz, é amor, é esperança, é proteção, é fé. É fé e desejo de luz. Um ser de luz nunca deseja negatividade, mesmo que seja para negatividade. Nunca vai desejar uma coisa dessa. Porque sempre vai desejar o que é luz, é paz. Desejo que as pessoas, mesmo as pessoas marinas, que um dia elas possam ter recuperação, que as coisas um dia aconteçam para ela, que elas melhorem um dia, que aquilo melhore um dia, que isso possa ser afastado de mim, mas tudo bem, você entendeu? Afastado de mim para que eu esteja com Maria e com Deus, né? Agora, eu desejar, a senhora querer, aí eu pensei tanto, eu falei, Maria, quando eu cheguei nessa conclusão, gente, eu vou dizer uma coisa para vocês, é uma coisa muito profunda, porque quando eu falei o seguinte, Maria, eu acho que a senhora quer muito mais o seguinte, Maria, me protege, Maria, com teu manto de luz. Coloca o teu manto de luz em mim, Maria. Me protege de todo mal. De todo mal, Maria. Então, quando eu fiz isso, gente, vocês não têm noção. Eu senti uma força energética, uma vibração energética tão forte que eu fiquei assim, meu Deus, aquela presença daquela luz forte, é energia, toda aquela energia em cima de mim, uma coisa tão forte, gente, uma luz, uma paz profunda, uma coisa tão magnífica, e eu falei assim, eu acho que eu pude entender o mistério de tudo isso. Entendeu? A questão que arrodeou tudo isso, né? Então, a questão era a seguinte, minha gente. Quando a gente quer luz, quando a gente quer paz, e quando a gente é de Deus, a gente não deseja o mal para a negatividade. A gente não deseja o mal para o próximo, para o inimigo, a gente não deseja o mal para a negatividade. Você entendeu? Você fala, mas está cuidando da negatividade? Não. A gente não veio aqui para entrar nesse tipo de conflito. Nós estamos aqui na Terra para nos elevar espiritualmente, para ser o melhor que podemos ser como ser humano, para nos doutrinar, para ter a fé, para ter a luz divina de Deus dentro do nosso coração. E quando a gente tiver que emanar alguma coisa e desejar alguma coisa para alguém, que seja luz, desejo luz para essa pessoa. Por mais que essa pessoa está perdida, mas eu desejo luz, sabe? Que Deus abençoe, que Deus dê luz para esse ser iluminar a mente dele, né? Então, é o que eu digo, a gente quando é de Deus, a gente quando é de luz, e eu não estou dizendo isso, eu estou dizendo que, você está dizendo que o Padre Marcelo não é de luz? Não, mas eu estou dizendo que, às vezes, nos conflitos do dia a dia, naquilo tudo que às vezes são acontecidas, as bordoadas, né, as coisas que acontecem, às vezes deixam umas pessoas um pouco fora de si no sentido de que, não é fora de si louca, é fora de si dos pensamentos mesmo. Às vezes é tanto combate, às vezes é tanta coisa que tem por aí afora, que a pessoa o que é que ela pensa? Não, eu tenho que combater, a gente tem que combater com luz, é isso daí, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Como se você tivesse que estar no açoite, como se você tivesse que estar naquela briga, naquela coisa energética, né?
Então eu pensei o seguinte, e Maria tá querendo mostrar isso, é isso que Maria estava querendo mostrar, né? Quando deixa isso acontecer. Porque se não fosse, gente, eu entendo, escute uma coisa, se não fosse, Maria já tinha parado, a menina não tinha nem chegado perto dele. Você entendeu o que eu tô querendo dizer? Para isso tudo acontecer em frente a câmeras, em frente a um monte de pessoas, em frente a tudo aquilo acontecer dessa forma, tem motivo, tem algo por trás. Você entendeu? Então o que eu venho dizer para você? Eu vou lhe dar um conselho, entendeu? E se o Padre Marcelo visse esse vídeo um dia, eu quero dizer que eu quero dizer para o Padre Marcelo que eu desejo tudo de bom para você, Padre Marcelo. Desejo tudo de bom, entendeu? Que seja feliz, que tenha muita fé, né? Mas eu entendo sim, porque eu posso entender o seu pensamento. Que é como se estivesse assim, afastando, brigando, jogando, como se você estivesse se protegendo, mas eu sei que são muitas batalhas, mas mesmo quando a gente está na batalha, a gente tem que ter cuidado, porque quando você deseja a negatividade para a negatividade não vai parar, ela vai se fortalecer. Você entendeu o que eu estou querendo dizer? E você, e nós, né? Não estou nem falando agora para o Padre Marcelo, me perdoe, Padre Marcelo. Eu tô falando pra tocar a pessoa. Quando você... Por que eu tô falando isso aqui pra vocês? Por quê? Eu ia deixar passar, gente. Eu nem ia falar sobre isso, sabe? Só que como esse evento todo aconteceu, com essa energia, essa coisa, toda essa coisa energética que aconteceu, tudo isso, quando eu vi tudo isso acontecer, eu falei, não, é porque eu tenho que falar. Eu tenho que colocar pra frente. E isso eu fiquei tentando, não, mas peraí. Justamente porque eu não queria, eu não sou uma pessoa que eu venho aqui falar de coisas. Só que a espiritualidade fala assim, só que isso abala as pessoas. Por quê? Eu poderia não fazer, você pode olhar tudo as minhas palavras e dizer, ah não, mas eu continuo com o Padre Marcelo, eu acho que é assim que tem que ser feito. Continue, eu acho que você tem que fazer aquilo que você acredita. Se você acha que é assim que é certo, continue fazendo, né? Eu tô dizendo que eu, do ponto de vista que já conheço, que já observo e sei o que acontece na espiritualidade, e em comunhão com Maria, nessa oração, nessa pesquisa, nessa análise, né? De que por que o padre Marcelo ele seria agredido dentro do seu próprio ambiente energético. Você entendeu? Não faz sentido nenhum. Tem alguma resposta por trás. Então eu comecei a analisar isso e cheguei numa conclusão que é muito simples. Jesus fala, orai, vigiai e amai vossos inimigos. Ele não falou que eram os que estão encarnados, não é o que estão desencarnados, são seres, é qualquer inimigo, né? Você não vai emanar para o inimigo negatividade, nem vai dizer que seja negatividade. Porque quando você está pedindo para Maria pisar em cima do negatividade, você está pedindo para Maria pisar. Você entendeu? Você está pedindo negatividade para a negatividade. Não faz sentido com a palavra de Maria. É isso que eu quero dizer, você entendeu? Eu respeito os pensamentos, respeito aquilo que cada um sente, mas eu também sou devota de Maria, acredito em Maria, tá? Eu não me considero católica não, mas eu acredito em Jesus, Maria, a espiritualidade de luz, os seres da luz, Deus acima de tudo, né? E abaixo de Deus, todos os seres da luz, né? Porque Deus é o poderoso, né? Então, o que eu venho dizer para vocês hoje aqui, gente, é o seguinte, né? No meu ver, o problema do que aconteceu lá com o Padre Marcelo tem essa resposta, tá? E eu tive a comprovação tendo essa força energética de Maria quando eu fiz a oração e tive esse pensamento. E eu tive essa análise. Quando eu cheguei à conclusão de que a frase de efeito não era positiva, pelo seguinte, de que eu estaria chamando Maria, mas para ela combater, para ela pisar, para ela maltratar a negatividade, né? Então, eu tô falando isso porque às vezes na mente da gente, às vezes a mente até, como é que eu posso dizer, até ingênua, né? Porque sinceramente, eu vou dizer pra você, eu não conheço direito o Padre Marcelo, não vejo muitas coisas, mas de vez em quando eu já vi algumas missas daquelas que passam na televisão dele, né? Eu não tenho nada pra falar assim. Só que quando eu fui falar isso, eu falei, mas deixa eu dar uma olhada mais que o Padre Marcelo, se ele falou alguma coisa. E eu comecei a ver e vi uns vídeos do Padre Marcelo que ele falava umas coisas que eu falava assim, tá estranho essas coisas que o Padre Marcelo fala, porque não faz sentido. Você entendeu? Primeiro que tem um que ele fala assim, eu não tô falando mal do Padre Marcelo, tá, gente? Isso que eu quero dizer. O que eu tô querendo dizer, gente, o que eu tô querendo dizer é o seguinte, eu não estou falando mal aqui não é falando mal do Padre Marcelo, o Padre Marcelo é meu irmão, não tem nada disso, tá? Somos todos irmãos. O que eu tô falando é que, às vezes, a gente pode ter uma visão deturpada de uma coisa que a gente acha que é boa, de fazer, de praticar, você entendeu? Que acha que é o certo. Só que
Não é bem assim, não é tudo que é assim, entendeu? Tem coisas que você tem que analisar, tem que perceber. Será que isso faz sentido mesmo? Será que é bem assim? Sabe? Será que é assim que eu vou falar? Tem muitas coisas que você tem que perceber, né? E uma delas é essa. Mas eu quero falar só mais uma coisa. E eu chego à conclusão com tudo isso que o Padre Marcelo, ele é uma pessoa de bem, mas ele é ingênuo. Por quê? Porque eu vi um vídeo dele que ele leu uma carta que foi uma carta que disseram que foi a negatividade. Eu não falo o nome, tá, gente? A negatividade que falou, né? A carta da negatividade. Então ele vai lá e lê, que diz que o pai dele estava lendo, que ficou muito abalado. Então ele deu para ler e ele falou, não, me disseram que não era para ler, mas eu vou ler aqui para vocês, eu vou ler aqui para você. E isso eu acabei vendo uma coisa, porque antes disso eu tinha visto um outro vídeo que ele fala, porque estamos aqui contra o inimigo, porque estamos aqui contra o inimigo, porque o inimigo, nós somos combater o inimigo. Então ele tem essa questão. Ele tem essa questão, você entendeu? De tempo todo está combatendo, de todo o tempo todo está querendo estar ali no combate, né? Mas não é certo, Carol, a gente combater a negatividade. É certo você afastar a negatividade e pedir luz para você e elevar o seu espírito, porque é para isso que a gente está aqui, tá? Jesus Cristo não foi para o combate com a negatividade. Vamos aqui, vamos combater eu e você. Não, Jesus não fez nada disso. Não foi nem isso que ele ensinou. Você entendeu? Então a gente tem que seguir aquilo que Jesus Cristo fala. Por quê? Porque sendo encarnado, você sendo uma pessoa encarnada dentro do físico, a negatividade que está no extrafísico, meu amigo, você não é comparado com ela só pela fé mesmo que você fica comparado, né? Porque você se protege, bota a luz, aquela história toda, né? Agora, você não tá vendo o que está acontecendo, o que estão fazendo pra você, o que estão fazendo com você. Você não vê. Você só pode pedir e confiar sua vida a Deus, a luz, que Ele te proteja e você siga no caminho do bem. Essa é a única verdade que você tem absoluta sobre isso. Você não está lá no extrafísico para estar combatendo com nada. Então, o que Jesus Cristo fala? Orai e vigiai, mantém reto e segue o teu caminho. Entendeu? Faz o seu melhor, né? Se você vê uma coisa errada, você fala. Se você não quer, você aconselha. Mas seguindo na luz. Ele não falou, pega ali e vai combater. Ele não falou isso. Entendeu? Ninguém falou isso. Combata com a negatividade, né? Principalmente quando não é nem só com a negatividade da Terra, não. Porque com a negatividade da Terra, sei lá, alguma coisa que você não acredita, que você quer lutar por aquela bandeira que você acredita, isso aí é uma outra questão. Estamos falando do que está no extrafísico, né? Então, o que eu tô querendo dizer é o seguinte, por quê? Porque tá no extrafísico, se você não tiver com Deus alinhado e você nunca sabe o alinhamento correto que você tá, porque às vezes você comete erros e você abre brechas. E se você abrir brechas, você vai cair. Entendeu? Porque a negatividade vai ficar só esperando a espreita. Você entendeu? O que eu tô querendo dizer pra você com isso, gente? O que eu tô querendo dizer pra você com isso? Eu vi também uma carta do Padre Marcelo, do Padre Marcelo não, da negatividade, e o Padre Marcelo leu. Ele falou assim, ó, me disseram que não era pra ler, mas eu vou ler. E ele começou a ler. E eu vi as pessoas embaixo, nossa, meu Deus, mas que é isso? Eu não sei o que, não. Só que a carta, gente, meu Deus, ele não sabe nem da procedência da carta, ele não sabe nem quem foi que fez a carta, né? Em primeiro lugar, ele não sabe de onde fez a carta. Eu não tô criticando o Padre Marcelo. Padre Marcelo, muita luz pra você, irmão. Nós somos irmãos, não tem essa não, tá? Eu só tô querendo dizer aqui, porque quando você vai com essas coisas pro lado da negatividade do extrafísico, tem que ter cuidado, não é assim. Ah, não, mas se eu tô com Deus, tem que ter cuidado de nada. Se você está com Deus alinhado perfeitamente, sem nenhum risco, sem nenhum nada, sem nenhum tipo de falha, tem que estar tudo selado, e você sabe, às vezes a pessoa não está selada. Às vezes a pessoa, baixou a energia, ficou chateado, não sei o que, Deus já infiltrou, já fez, você entendeu? Por isso que tem que manter sempre orar e vigiar de Jesus Cristo, né? Então o que eu estou querendo dizer com isso, a mais, vamos lá, na proteção, né? Como eu vou dizer? Ele começa a ler uma carta, o Padre Marcelo começa a ler uma carta, e a carta, você pensa assim, uma carta de negatividade, eles não disseram para não ler, mas eu vou ler. Eu já digo pra você, Padre Marcelo, se acontecer isso de novo, mas nem leia, entendeu? Nem leia, não passe a negatividade pras pessoas, né? Não passe mensagem de negatividade pra ninguém, né? Se as pessoas estão dizendo que eles fazem isso, que eles fazem aquilo, nananã, você não tem que passar mensagem pra ninguém, não tem que ficar emanando e emanando ainda mais a negatividade. Mas uma coisa eu vou lhe dizer, aquela carta ali não era de negatividade nenhuma não, posso lhe dizer, confirmar isso pra você, tá? Aquela carta lá, ela era muito simplória, entendeu? Ela falava, inclusive ela falava o seguinte, o senhor é uma pessoa maravilhosa, mas eu acho que tem essa coisa de ser mesmo, às vezes, muito ingênuo, né? Eu acho que o que acontece com o Padre Marcelo é uma pessoa querida, mas está ingênuo. Tem partes que eu vejo ali dele que ele tem uma ingenuidade. Por quê? Ele lê a carta como se a carta fosse super verdadeira, né? Ele não sabe de onde veio, ele recebeu, foi uma coisa que eu vi até outras pessoas dizendo, não, foi uma coisa que um texto que ficou girando aí entre essas coisas.
que qualquer pessoa pode ter escrito. E outra, mas tem aquilo dali tudo é verdade. Aquilo dali tudo é verdade, mas não é a negatividade, não foi a negatividade que fez. Você entendeu? Por quê? Como é que você sabe disso? Porque é muito raso. É muito simples, você entendeu? É muito bobinho, sabe? Tipo, não, é só porque eu não gosto quando eles vão na igreja, porque quando eles vão na igreja, eles ficam em oração, então eu fico em casa dizendo para eles não irem na igreja. Isso é simplório demais, é muito simplório, né? Então, diz assim, quando as mulheres botam aquelas roupas curtas, a gente fica incentivando, é isso que a gente quer, entendeu? Gosto de, quando a gente atrapalha nas músicas, a gente quer abalar as músicas, que é pra poder as pessoas ficarem assim. Então, minha gente, aí ele fala no final, quando vocês estiverem assim, vocês lembrem dessa carta. Então, aquela carta, ela é muito, quem fez, ela estava muito mais querendo causar efeito na igreja católica, nos católicos, para que eles vão para a igreja, você entendeu? Olha, você lembra da carta, hein, né? É muito mais uma coisa assim do que a realidade, né? Porque a negatividade, e quem o padre Marcelo disse que era a negatividade mor, né? Jamais, primeiro que jamais ele falaria o que ele está fazendo. Ele nunca falaria o que está fazendo, você entendeu? Nunca. Ele trabalharia, entendeu? E continua ali fazendo. A negatividade não trabalha dessa forma, gente. Então, e é isso, as pessoas pensam, e Jesus Cristo fala, gente, a negatividade eles não são bobas. Na verdade, eles não são, eles são inteligentes. Eles podem se transformar em várias coisas, eles são astutos. Né? A espiritualidade não fala isso? Ou Jesus não falava isso? Por isso que tem muita gente até que acaba agredindo o Padre Marcelo. Eu vi que muitas pessoas até que veem essas cartas, eles escrevem isso, sabe? Padre Marcelo, você é um charlatão, você é manipulador, você está querendo fazer isso. As pessoas começam a fazer isso. Por quê? Porque é muito bobo. O que está escrito é bobinho demais, você entendeu? E ele coloca como uma grande verdade. Ele acaba desacreditado nessa questão, porque as pessoas dizem, nada, é charlatão, não sei o que, por outras, até outras religiões. Por quê? Porque não tem um crivo, né? Quando as pessoas disserem pra você, não passe isso, mas eu vou falar, não era pra ter falado mesmo, sabe? Você pode fazer o que você quiser, você é livre-arbítrio, padre, né, querido? Você pode fazer o que você quiser, você tá certo, você entendeu? Só que eu digo o seguinte, tem que ter um crivo. Por quê? Porque senão abala até o que você tá fazendo, né? A gente tem que analisar, sabe? Eu desejo tudo de bom pro Padre Marcelo, desejo tudo de bom pro Padre Marcelo. Eu não gostei, eu vi que teve pessoas que falaram assim, eu acho é pouco, quem mandou, entendeu? Quem mandou, é uma coisa que ele tinha feito lá atrás, eu acho que foi com a Vera Verão, que ele foi no programa, a Vera Verão foi no programa do Gugu, e ela não pôde se apresentar porque o Padre Marcelo se apresentou, mas assim, ela teve que se trocar de roupa para poder entrar de novo, porque o Padre Marcelo disse que não ia ficar no mesmo palco com ela vestida daquele jeito. Aí o que eu tenho pra dizer é o seguinte, gente, é o que eu digo. Se você deseja negatividade pro seu irmão, é de novo aquela mesma história. Se você deseja negatividade pro seu irmão, você tá pegando negatividade pra você mesmo. Se você pega negatividade pro seu irmão, se você deseja isso, você não sabe, gente, vocês não sabem. Vocês não sabem o tanto de negatividade que vai pra perto de vocês quando você deseja isso pra alguém. Jamais. Isso é uma coisa sangrenta, sabe? Isso é uma coisa assim terrível, né? Para sua energia, para sua luz, você desejar o mal para as pessoas. Não existe isso. Por mais que seja seu inimigo, você não pode desejar o mal para ninguém. Por mais que você não acredite em Deus, por mais que você não acredite em ninguém, é uma questão de senso humano, né? É uma questão de crivo humano, né? Não devemos desejar mal para o nosso irmão, né? Mesmo que ele tenha cometido alguma coisa que vocês julgam que não tenha sido errado, apesar de que eu posso entender o papel do Padre Marcelo, não porque ele estava querendo ser homofóbico, o cara que fez isso, mas eu acredito que seja o que ele representa enquanto um sacerdote da Igreja Católica. Eu entendo o que ele estava querendo falar, o que ele quis fazer, eu entendi, entende? Tudo que ele representa não é só o Padre Marcelo em si, é o sacerdote de uma instituição e um monte de coisa, que a própria instituição não prega isso, que diz que isso é errado. Então tem um monte de coisa, entendeu, por trás para poder tomar as atitudes dele, né? Então eu acho que não pode ser uma coisa assim, não, foi isso. E mesmo que tivesse sido de maldade, você jogar negatividade na pessoa, a negatividade tá indo toda para você. Então, por isso que eu digo pra vocês, gente, se a gente não tem nada de bom pra falar, a gente não fala, sabe? A gente fica quieto, entendeu? A gente não joga. Se você vai apontar alguma coisa, que aponte com luz, com paz, entendeu? Como eu tô falando aqui pro Padre Marcelo que tem que ter um cuidado, né? Primeiro, pra gente viver na luz, pra gente estar com luz, sabe? Essa é a minha opinião, padre. Como uma cristã, porque eu sou cristã, né?
como uma cristã falando para uma pessoa, para um irmão que é cristão também. Eu sou uma pessoa, por exemplo, se ele vê esse vídeo um dia, né, gente, eu não tô com essa pretensão, mas tô dizendo, se acontecer, né, o que eu tô querendo dizer é o seguinte, às vezes a gente no combate da vivência, de você viver a vida, né, de você estar aqui na vida, às vezes na vivência de a gente estar na vida, de passar às vezes por questões, né, e eu sei que não é legal, e eu já vi, eu falei assim, mas peraí, Padre Marcelo de novo, né, teve essa questão também na minha cabeça, mas de novo, a mesma pessoa, gente, porque ele passou por um problema sério de saúde, né, que eu não vou falar sobre esse assunto aqui, mas depois eu vou fazer um vídeo a respeito desse tipo de assunto, tá? Passou por problema sério de saúde, depois ele teve um problema com o pessoal lá dizendo que o livro não era dele, entendeu? Aquele outro caos aí pra todo mundo. Aí agora é isso daí, quer dizer, tá sempre na perseguição, né, do padre, você vê? Ah, mas é porque ele é padre, porque ele é bom, é normal, não sei o que, a gente sabe disso. Só que eu digo o seguinte, tem formas de você tem formas de caminhar e ser uma pessoa de luz, ser um sacerdote, sem precisar estar nesse combate todo, essa perseguição terrível. Você entendeu o que eu tô querendo dizer? Que tem perseguição? Tem, gente, é normal, a humanidade é assim, a vida humana é assim, né? E que você tem que ter com luz, e tem que orar e vigiar, e peça e receberás, busca e encontrarás, e bate e a porta será aberta. Essas são as palavras de força de Jesus Cristo, não é verdade? Então, se você pede proteção, você tem. Pediu e recebeu, tá? Quando você mantém a ordem divina com você, tá? E mesmo se você cometeu erro, você volta para trás e vai no caminho certo, esteja tentando fazer o seu melhor. Por mais que aconteça um deslize, mas sempre que seja o seu foco estar no bem, na luz. Você entendeu? Esse vídeo é muito grande, gente, ele ficou enorme, mas é porque como eu tô falando de uma pessoa que é uma pessoa querida, uma pessoa de luz, eu tenho que falar com todo carinho, eu tenho que explicar tudo direitinho como eu tô querendo explicar pra vocês. Quero dizer pra vocês que eu gosto de todas as religiões, não tem problema nenhum com religião, tá? É uma coisa normal, é um lugar que leva as pessoas a Deus, tá? Eu sou espiritualista, não sigo nenhuma, eu sou espiritualista e não sigo nenhuma religião, mas eu digo pra você, eu garanto pra você, mesmo não estando na igreja, entendeu? Sigo o meu caminho e tenho os meus resultados com Deus, graças a Deus, né? Isso só mostra que é o seguinte, Deus está em todos os lugares, inclusive conosco mesmo, dentro de nós, né? Então o que eu tenho pra dizer pra vocês a respeito de tudo isso, pra fechar com chave de ouro aqui, em nome de Jesus Cristo, é o seguinte, a questão da frase de Maria, pisa na cabeça da serpente, se eu fosse você, eu não praticava mais isso, tá? Passa na frente, pisa na cabeça da serpente, por que que eu tô falando isso e por que que eu fiz esse vídeo todo? Justamente para também falar pro Padre Marcelo, mas o Padre Marcelo é um sacerdote, ele tem um jeito dele de pensar, né? Eu tenho preocupação só em que, porque eu vi uma coisa, eu tive um contato de uma coisa, eu observei uma coisa e eu estou falando para você no sentido de que não foi isso que Cristo colocou, entendeu? Eu sei que no dia a dia, gente, existe aqueles combates, aquelas coisas que você fala assim, ai meu Deus, que saco, mas meu Deus do céu, mas meu Deus, mas como assim, sabe? Tipo, eu sei que acontecem esses tipos de coisas no nosso dia a dia, é normal, gente, né? É a vida, você fala, mas caramba, né? Mas eu oro, mas não tem essas coisas? Às vezes, né? Por quê? Porque você tem, você está vivendo a vida, né? Você está naquilo. Então ele coloca isso como se fosse uma coisa assim, um mantra que todo mundo vai seguir e vai começar a fazer. Ah, passa na frente, não sei o que, blá, blá, blá. Qualquer coisa que as pessoas tiverem vão começar a fazer isso. Até quando elas mesmas estiverem com raiva, vão começar a pregar que tem que pisar, que tem que não sei o que. Quando você começar a fazer isso, e no momento que às vezes você tiver, você não tá nem percebendo, não tá nem vigiando, você só tá chateado. Eu falei, sabe de uma coisa? Maria, pisa na cabeça da serpente, não sei o que. E você não tiver totalmente alinhado com Deus, aí você vai ser um que vai levar um empurrão, que vai fazer não sei o que vai acontecer não sei o que lá, entendeu? Com você também, né? Por isso que eu falo isso, tá, gente? Eu não tô aqui defendendo ninguém, nem tô ficando, você tá querendo então que a gente não fale nada pra negatividade? Eu falo pra você não deveria falar nada pra negatividade. O que você deveria fazer é focar em Deus, em luz e seguir seu caminho. Era isso que você deveria fazer, sinceramente, né? E não ficar com esses mantras de negatividade. Por quê? Maria passa na frente e pisa na cabeça da serpente, é negatividade, tá, gente? Você tá desejando mal para um ser que já é mal. Então isso não vai fazer bem pra você, isso vai te transformar na mesma coisa que daquilo que você tá combatendo. Não combina uma coisa com a outra, não faz sentido, entendeu? Não é só porque Maria apareceu em Guadalupe, né, naquela imagem, em cima da serpente,
que ela tá pisando em cima da serpente porque ela assim, ó, me chamou, eu piso na serpente. Não, não é assim. Você tem que olhar com o olhar divino de Deus o que está ali, o que quer dizer aquilo. Está acima do mal e ela protege. É esse o caminho, entendeu? É proteção, gente, é proteção. Aqui dali está querendo chamar de... Aqui dali o que ela quer dizer? Proteção, tá? Então essa é a minha opinião. Essa é a minha opinião e é uma verdade muito profunda, só com um pouco de análise. Se você analisar, você vai encontrar essa analogia. Mas se você quiser também continuar fazendo, faça, não tem problema nenhum. Viva a sua vida como você acha que tem que viver, tá, gente? Eu não tô aqui para doutrinar. Eu só tô aqui para chamar a atenção para alguma coisa. Ó, perceba isso, porque é estranho, tá? Maria deixou passar porque tinha algum motivo, entendeu? Maria deixou passar porque tinha algum motivo. Porque quando Maria não quer, ela não deixa passar nada, tá? Mas Jesus não deixa passar nada. Deus não deixa passar nada. Se passou e mostrou aquilo é porque tinha alguma coisa para mostrar, tá? Ah, tá mexendo com a negatividade? Tá, mas não é só isso. Não tá combatendo, não é combater. Esse combate já está perdido, se você pensar. Porque, não, mas tem Maria, tá me protegendo. Mas não é questão disso. É questão de quando você se coloca no mesmo alinhamento de negatividade para negatividade, você se tornou negatividade. Então, não é a palavra de Cristo. Você entendeu? Então, isso acaba dando uma falha nessa história. Por isso que eu digo pra você, o que eu diria pra você é, peça a proteção de Maria sim. Porque Maria protege, ela tem energia forte, muito poderosa, uma energia azulada, muito poderosa e forte, tá? Eu já falei aqui no grupo sobre Maria, que é justamente sobre o grupo que trabalha com Maria, porque são várias pessoas, e é tudo mulher, não tem homem, é só mulheres mesmo. Por quê? Porque ela trabalha o feminino, ela trabalha o ser mãe, a mãe protetora. Então temos irmãs, temos um monte de servas divinas de Maria trabalhando com luz, né? Poderíamos dizer, não é só Maria, né? Porque aí as pessoas dizem assim, não, é só Maria, ela mesmo vem, não sei o que, né? Claro que Maria vem, faz aparições e tudo mais, né? Mas fora isso, se você tiver uma mente mais ampla e quiser aceitar isso que eu vou falar pra você, é assim que acontece. Agora, você acreditar ou não, aí é uma coisa com você. Mas eu já estou lhe afirmando, eu estou dizendo pra você. Há com Maria, muitas servas de Maria, que vão justamente ajudar as pessoas que necessitam na palavra de Maria. Quando você pede Maria, Maria vai lá. Maria vai lá, Maria manda as protetoras, a luz de Maria vai até você, né? Então ela é poderosa mesmo, tá, gente? Ela protege. Ela é uma mãe protetora, Maria divina, Maria de luz, é uma mãe protetora. E eu sei que o Padre Marcelo é devoto de Maria. Então eu digo, Maria protege mesmo, padre. Só que essa coisa de pisa na cabeça da serpente, não precisa o tempo todo não precisa as pessoas estarem no meio disso. Não precisa ninguém fazer isso, sabe? Isso é uma coisa que quem tiver que fazer, vai fazer. Quando você pede proteção, a proteção vai vir para você. E o que vai acontecer com a negatividade é uma questão entre a luz divina e a própria negatividade. Não é entre você e a negatividade. Você entendeu? Você só tem que viver e procurar ser o melhor que você pode ser. Essa é a minha opinião. Isso é o que aconteceu em relação a esse fato, né? Essa energia, essa coisa, confirmando aquilo que eu tinha aquilo que eu estava falando. Porque eu digo para você, a fé de Deus é poderosa. E é muito poderosa mesmo, tá? É muita luz, muita paz, entendeu? Acredite que você realmente é um grande ser divino de Deus, que Deus te deu o poder de quando você aciona o poder divino na sua oração, você conecta com esse ser e você realmente se torna fortalecido com Deus, com luz, entendeu? Sem ter que botar nada onde você tem que colocar, entendeu? Sem ter que estar em fronte nenhum. Você não precisa ir para ali. Você já tem as suas batalhas diárias, gente. Você já tem as suas questões. Não precisa você ir pro meio das trevas, você entendeu? Pra poder, não sei o que Maria... Não precisa disso, gente, entendeu? Você quer Maria? Peça pra ela lhe proteger e lhe afastar do mal. Pronto. Isso já resolveu todo o problema. Mas não, tem que botar lá, não, pisa... Então isso daí não é uma coisa positiva. Não se combate a negatividade com negatividade, tá? Por quê? Porque isso não é equiparável. Você quer estar na luz, você quer se proteger de luz, quando você quer estar na luz, quer se proteger com luz, seja a luz, seja o amor de Deus, seja as palavras de Jesus. Tá difícil? Peça a proteção de Maria, peça a ajuda de Maria, peça a luz, tá? Mas evocação de negatividade tem que se tomar cuidado. Por quê? Porque a negatividade não vai ficar calada, entendeu?
Eles não vão ficar calados, nem vão ficar de boa, tranquilamente. Claro que não, entendeu, gente? Não vão ficar. Eles não, já não têm discernimento no sentido de que eles já não estão muito preocupados com o bem. Aí você chega lá e fica dizendo, vai pisar na cabeça da serpente de Maria. Pronto, aí sabe, faz isso mesmo com eles. Você está querendo dizer isso, faz isso, não sei o que. É isso que você está querendo dizer, você entendeu? Então você está combatendo, como se você fosse lá, olha, como você não pode ir, porque você está no físico e não consegue ver a negatividade, você pede para Maria passar na frente e ir lá resolver para você. Só que o negócio é o seguinte, não é assim que acontece. Ah, mas quando ela pisa, ela leva embora, não sei o que. Não. Mas não é assim. Você imagina 50 milhões de pessoas fazendo isso a mesma coisa? A mesma hora? Maria e outra, né? Todo mundo que vai evocar Maria vai vir rapidinho. Não é assim, entendeu? Você tem que estar na luz, você tem que estar, ó, na vertente, entendeu? Para poder, quando você fala com Deus, você evoca Deus, evoca Jesus, evoca Maria, e realmente a energia vem, realmente conecta e vai lá. Por isso que tem muitas pessoas que dizem, eu oro não sei quanto tempo. Por quê? Porque a oração tem que ter força, entendeu? Para chegar, a força tem que chegar lá, né? Então, gente, eu peço desculpas para alguém, peço desculpas até pro Padre Marcelo, se ele ver esse vídeo e achar alguma coisa, tá? Eu tô falando de todo o coração, tá? Eu tô falando de uma coisa que às vezes até é bom para parar para refletir, pensar, só pensar, né? Eu não tô querendo mudar a cabeça de ninguém, mas foi isso que foi passado. Eu, quando olhei para isso, eu achei estranho isso, porque isso não combina com o que é a luz divina de Deus, tá? Isso não combina com o que é a luz divina de Deus, de chegar no meio e acontecer uma coisa dessa. Não é uma coisa assim... Por quê? Porque é diferente, gente, é diferente. Por exemplo, porque existem vários tipos de situação, né? Essa do Padre Marcelo é uma coisa mais específica. Essa do Padre Marcelo tem essa conotação mais que a gente tá vendo, porque ele começou a travar, é uma história diferente, entendeu? Começou a travar de manhã uma batalha, né? De tarde já, né? Aquela situação toda. Então, o que eu digo pra vocês é o seguinte, temos que orar a Maria sim, temos que orar a luz, temos que orar com paz, com amor, desejar o bem, a luz para todos, né? Eu desejo o amor e a luz para todos vocês, irmãos. E eu quero dizer pra vocês, gente, que eu respeito todos vocês, tá? Todos nós somos irmãos no final, né? Todos aqueles que buscam a Deus estão na luz, estão buscando a Deus, estão com Jesus, estão com todos aqueles que você se conecta divinamente, tentando fazer o seu melhor como ser humano, né? O que eu quero dizer pra você, o que eu trouxe com esse vídeo, foi somente uma reflexão, tá? Uma reflexão que eu cheguei em algum lugar, tive esse evento que aconteceu comigo, e aí eu falei, tá bom, então isso é verdade, tá? É essa. E o que eu convido a vocês é o seguinte, antes de sair pronunciando essas coisas, porque tem força e você chama pro combate mesmo, busque orar a Maria. Maria, o que você acha disso? Converse com Maria, porque Maria vai mostrar pra você o caminho, tá? Maria vai mostrar pra você o caminho quando você se conectar com a luz de Maria e perguntar, será que tá certo eu falar assim, Maria? Ou será que é certo eu somente pedir a minha proteção e que me afaste do mal? Entendeu? Nesse momento você vai ver o que Maria vai mostrar pra você, né? No seu coração ela vai te mostrar a verdade, né? E no fundo, minha gente, todos nós somos luz, né? Temos que ser luz, fazer o nosso melhor. Desejo todo o bem para o Padre Marcelo. Desejo que ele seja cada dia mais a pessoa de fé que ele é, né? Mas essa é só uma reflexão, porque, gente, eu entendo, é normal. Quando as pessoas estão aí no combate do seu dia a dia e vê com as coisas como estão, você chega a falar, sabe de uma coisa? Maria, pisa na cabeça da serpente, entendeu? Porque a gente sabe que o dia a dia às vezes é conturbado, coisas acontecem, né? Eu entendo tudo isso, tá, gente? A gente entende tudo isso, né? Só que eu mesmo falo pra você do ponto de vista espiritual. Não é bem assim, tá? Não é bem assim que se faz. Por quê? Não é bem assim que você faz, justamente porque se você for combater a negatividade, se você quiser mesmo ir pro combate com a negatividade, né? Sendo que você não está totalmente alinhado, nada, tá desvinculado, nada. Se você tiver total, você tem que estar total. Porque senão, você acaba passando por coisas que você não gostaria, entendeu? Por isso que eu digo, não precisa combater com o extrafísico, não precisa, entendeu? Porque como a espiritualidade fala, combater com o extrafísico não faz nem sentido, porque não estão nem na mesma dimensão, você entendeu? Vocês nem na mesma dimensão está. A gente está aqui para seguir a palavra de Cristo, quando ele diz que peça e receberás, busque e encontrarás, bata e a porta será aberta, né? Amai aos seus inimigos. Ai, você não vai amar, mas você vai desejar luz. Não, meu Deus, olha, a negatividade, eu desejo muita luz,
entendeu? Eu desejo muita luz pra negatividade, se você for uma pessoa boa de coração e ainda quiser fazer isso, né? Mas você não pode desejar negatividade pra quem já está, já quem é na negatividade, entendeu? Então isso é que fica pior, tanto pra você que se iguala, né? Então, gente, eu peço que vocês me perdoem qualquer coisa, tá? Eu continuo dizendo, porque eu sou só uma pessoa, uma amiga, uma irmã, que tô aqui vindo falar e falar tudo isso que aconteceu e pensar desse ponto de vista, tá? Tenho toda a humildade, não tenho não tô querendo ser a que sabe tudo, né? Não, eu tô fazendo aquilo que eu acredito que foi o que tinha que ser falado, o que era o certo, a análise, tá, gente? Então, pessoas, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, dê um joinha, se inscreva no canal, aperta no sininho e deixa o seu recadinho pra mim. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima, porque Maria é luz.